Graça e paz, paz e graça. Estamos aqui mais uma vez. Que bom que você está aqui em mais um vídeo. Hoje eu estou aqui aguardando o telefonema do pastor Ronaldo, da Igreja Batista de Iconha. Ele tem um programa na rádio, na Iconha FM. E toda sexta-feira ele recebe um convidado. Não presencialmente lá na rádio, ele liga e então eu já participei com ele uma vez, dando uma palavra, e hoje vou participar de uma entrevista com ele a respeito da novela Gênesis, das suas implicações, divergências, polêmicas, e estaremos juntos batendo esse papo. Daqui a pouco ele vai me ligar, eu vou atender o telefonema e você vai poder acompanhar aqui comigo como que foi essa entrevista para Iconha FM, a rádio que tem proclamado a palavra de Deus naquela cidade. Fica comigo, daqui a pouco começa a entrevista. Pastor Ronaldo já tá ligando, entrarei agora ao vivo na Iconha FM para uma entrevista sobre a novela Gênesis. Fala, meu querido! 3, 2, 1, estamos no ar ao vivo pela Rádio Iconha FM com um programa esperto, cheio de novidades para você, como agora, por exemplo, está na linha o pastor Manu Mesa Barba. Boa tarde, pastor Manu! Boa tarde, meu querido! Tudo bem aí? Tudo certinho, graças a Deus. Você agora vai falar comigo. Para quem não conhece o pastor Manu, né? Pastor Manu é pastor da Igreja Batista do Guaranhuns, em Vila Velha, é presidente da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, Seção Espírito Santo, é o meu chefe, né, gente? E também é um ministrador da Palavra de Deus, através de seminários, através de palestras, através de aulas teológicas. Não é isso, pastor Manu? Pela graça de Deus. Faltou dizer que é casado com a Paula, né? É mãe de 7 filhos. Não. Casado com a Ana Paula e ela é mãe do Manuzinho. Por enquanto é um só, né? Por enquanto é um só, né? Não sabemos o que é que Deus reserva para nós aí no futuro, né? É verdade. Pastor, 13 horas e 4 minutos na Rádio Iconha FM, horário de Brasília. O senhor teve uma participação outro dia na TV Record de Vitória, não é isso? Me conta como é que foi essa experiência de ser convidado para falar numa emissora de TV. Rapaz, foi uma experiência muito preciosa, muito rica e também assim, muito desafiadora, né? Programa ao vivo na Record TV. Então, assim, chegamos lá, não combinamos muita coisa, eu não sabia quais seriam as perguntas que eles fariam, né? Assim como você hoje, né? Eu não sei quais são as perguntas que serão feitas, então pode vir tudo qualquer pergunta, a gente fica um pouco nervoso. E televisão, aquele monte de gente trabalhando, vários produtores, né? Câmera, cabo, man e tal, e luz pra cá, luz pra lá e tal, e entra propaganda e tal, e rapaz, foi muito legal, aprendi bastante e pude ali participar, né, representando a igreja evangélica, representando os batistas, representando os pastores, representando o pensamento teológico brasileiro, né, como que nós estamos acompanhando essa novela e como que nós interpretamos as divergências, as diferenças, e tá dando algumas polêmicas, né, por conta de umas cenas que eles têm feito que não bate exatamente como está escrito no texto. Então, assim, tem toda uma polêmica em torno disso e eu fui lá para ajudar a esclarecer algumas coisas. Foi muito rápido, não deu para falar muito, mas foi uma bênção, foi muito bom participar lá. Pastor Manu, para o meu ouvinte aqui entender é o seguinte: a Rede Record de Televisão, rede brasileira, rede nacional, né, está transmitindo uma novela chamada Gênesis. E todo dia, então, aparecem lá as cenas daquilo que os teledramaturgos criam, né, inventam, que no fundo que é a Bíblia Sagrada. Mas tem muita coisa que também chutam ali, não é isso, pastor Manu? Exatamente, Ronaldo. A questão toda gira em torno de um ponto que é o seguinte: o propósito da Record não é dar um estudo bíblico, não é fazer uma pregação. Eles não estão pregando expositivamente em lectio contínua, ou seja, eles não estão fazendo uma leitura continuada da Bíblia Sagrada. Eles são, como você bem disse, teledramaturgos. Então a teledramaturgia é uma peça de arte, é uma obra de arte. Então eles são, em primeiro lugar, eles são leigos,
a respeito das escrituras e da teologia do Gênesis. Eles são leigos em relação às nuances teológicas que tem ali em cada texto. Então, assim, é bem provável e bem possível que eles estão se valendo de um ou outro consultor nessa área. Mas, ainda assim, eles precisam, por conta de ser uma obra de arte, e eles precisam fazer uma novela, ou seja, prender o público com situações dramáticas e sentimentais. Então eles precisam acrescentar algumas coisas na trama para que seja de fato uma novela. Então é importante a gente entender isso. Nós temos a Bíblia à nossa disposição para estudar, para examinar e para compreender. E temos líderes, temos os pastores, os teólogos que podem nos ajudar nessa empreitada. Mas o propósito da Record não é ensinar Bíblia e nem teologia. Eles estão fazendo uma obra de arte e, diante disso, eles se valem da sua licença poética para acrescentar algumas coisas que não contém no texto bíblico. Então, na minha leitura, é isso que está acontecendo. O povo está indo para a novela com a expectativa de ter um estudo bíblico de Gênesis. Só que não é essa a proposta da emissora. Eles estão fazendo uma obra de arte e usando como base o pano de fundo da novela. A novela é baseada nos eventos de Gênesis. Não é, de fato, ipsis literis, a exposição do Gênesis tal como ele está escrito na Bíblia, entendeu? Então as pessoas vão para a novela com a expectativa de aprender Bíblia e aí se frustram, porque percebem que tem algumas coisas a mais, algumas coisas a menos, por causa da liberdade e da licença poética dos roteiristas. Então o que eu tenho dado de conselho é o seguinte: assista a novela como consumidor de uma arte, uma teledramaturgia, e depois abra sua Bíblia e vai conferir aquilo que de fato está escrito. Então, se a novela está servindo para o propósito de aproximar as pessoas da Bíblia, pelo simples fato de conferir se é realmente daquele jeito, para mim já está sendo uma bênção. Está aproximando as pessoas da Bíblia, está levando as pessoas a examinarem a Bíblia para ver se de fato procede. Ou seja, a novela Record está criando um monte de bereanos, eles estão indo às escrituras para conferir se de fato é daquele jeito. E isso é muito bom, pastor Ronaldo. Tá ali Atos 17, 10 e 11, né? É isso aí. Conferindo se essas coisas são assim, é verdade. Então o pastor Manu Bez da Barba está dizendo para o ouvinte da Rádio FM, do programa Você e Cristo, que vale a pena assistir, desde que com aquele olhar crítico, né? Conferindo sempre se a Bíblia diz assim ou se aquilo é um chute do autor, do roteirista, não é isso, pastor Manu? Exatamente, pastor, é isso aí. Agora, você já teve alguma repercussão positiva no seu rebanho, entre os seus relacionamentos aí? Pessoas que dizem que gostam, que acharam excepcional, como é que tá aí a repercussão? Sim, aqui na Igreja Batista Guaranhuns, onde eu pastoreio, eu tenho o costume, já há 6 anos, de pregar a Bíblia expositivamente, de expor as Escrituras no púlpito, dando à congregação uma substância de entender o que de fato a Bíblia está dizendo como mensagem para nós. Então o nosso povo aqui de Guaranhuns já é um povo assim, entre aspas, treinado para examinar a Escritura para ver se é assim mesmo que está escrito. Então o povo já sabe, aqueles que estão assistindo a novela, sabe que tem esses acréscimos, esses decréscimos, que eles colocam ali de maneira artística alguns elementos que não estão no texto. Então eu não tive daqui da nossa igreja Batista em Guaranhuns nenhuma reclamação nesse sentido. Eu tive foi um apoio exatamente do que eu estou falando, dizendo: pastor, eu estou assistindo e não está batendo com a Bíblia, mas como o senhor já ensinou para nós, né, isso é só uma representação artística. Entre a novela e a Bíblia, a gente vai ficar sempre com a Bíblia. Sempre com a Bíblia, sempre com a Bíblia. Vamos lembrar das solas, né? Sola gratia, sola fide, sola escritura, não é isso? É isso aí. A escritura está na frente de quaisquer outras obras literárias, artísticas, históricas, com certeza, pastor Manu. Pastor Manu, tem até uma experiência sua que o senhor contou uma vez, eu não lembro qual foi o público que o senhor estava se dirigindo, né? Sobre aquela época que o senhor trabalhava no posto de gasolina e uma pessoa veio tentar fazer a sua cabeça para outra fé, né? Como é que foi aquela história? Dá para narrar um pouquinho para a gente aí?
Rapaz, aconteceram tantas histórias nesse posto de gasolina. Trabalhei no posto de gasolina por 10 anos. Então, assim, a gente viu e viveu muita coisa, né? Mas uma vez eu estava trabalhando e parou, era no verão, o posto de gasolina era em Guarapari, é ainda, né? Lá na Enseada Azul, ali na praia de Peracanga, Bacutia. E aí eu trabalhava no escritório, né? Nessa época eu já gerenciava o posto, mas quando eu terminava o meu trabalho no escritório, eu descia para a pista para ajudar os frentistas por conta do alto movimento no verão, beira de praia, muito movimento. E aí parou um senhor com uma van, uma dessas Topiques, parou para abastecer no diesel, e eu fui lá para abastecer o carro dele, para ajudar os frentistas, e tô lá abastecendo. E aí ele pegou e me deu um folheto. Ele falou: olha só, você conhece Jeová? E aí eu falei: conheço. Ele falou: então toma esse folheto aqui. Aí eu falei: ah, beleza, obrigado. Aí ele já pegou uma revista e falou: toma essa revista aqui também para você. Aí eu falei: beleza, obrigado. Aí ele falou: você conhece a Bíblia? Eu falei: um pouquinho. E aí ele falou: pois é, você precisa conhecer a Bíblia, receber estudos bíblicos para você saber quem é Jeová. Aí eu falei: e quem é Jeová? Aí ele falou: Jeová é o nome de Deus. Aí eu falei: mas será que Deus tem um nome? Será que Jeová não está falando sobre a essência de Deus, que ele é eterno? Porque Jeová é a junção de Javé com Edoná, né? É Javé com Adonai. Javé, eu sou o que sou. Edoná, ou seja, o Adonai é o Senhor. Então ele é eterno e ele é o Senhor de todas as coisas. É a pergunta que Moisés fez para ele em Êxodo 3, né? Qual é o seu nome? Ele respondeu: eu sou o que sou. No hebraico, Yuhe Wafre, ou seja, ele é eterno, ele é. E a partir dele tudo existe porque ele criou. E aí o cara regalou o olho para mim e me perguntou: você é pastor? Eu falei: não, senhor. Você é crente? Eu falei: sou. De qual igreja? Eu falei: Batista. Aí ele falou: rapaz, mas você tem que saber, né, que Jesus não é Deus. Vocês adoram a Jesus como Deus e Deus é somente Jeová. Aí eu falei: beleza, você tem uma Bíblia aí? Aí ele falou: tenho. Eu falei: então pegue sua Bíblia aí que eu quero ler um versículo só para você. Aí ele pegou a Bíblia dele, eu abri em 1 de João, capítulo 5, versículo 20, né? Estamos naquele que é verdadeiro. E este é o verdadeiro, Jesus Cristo, o Filho de Deus. E aí, rapaz, aí ele ficou sem saber, né, onde enfiava a cara e tal, ficou meio sem graça. Aí eu terminei de abastecer, falei: mas nós não estamos discutindo religião não, fica tranquilo, tá bom? Só queria ler esse texto para você, porque em 1 de João 5,20 diz: Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Só nele que nós alcançamos a vida eterna, tá bom? Mas Deus te abençoe, foi um prazer te conhecer, falar com você e tal. Então assim, não teve briga, não teve polêmica, mas ele foi apresentado àquele versículo, né? Porque essa linha que ele segue, né? Nós não estamos aqui denegrindo, nem falando mal, nem nada, mas só apresentando os fatos, né? Eles reeditaram as escrituras, fizeram uma Bíblia meio que na versão deles e mudaram alguns textos. Mas a gente descobriu que esse texto de 1 João 5,20 eles não mudaram. Então, ainda não, né? Ainda não. Então é ali que a gente prova para eles que Jesus é Deus, é o Filho de Deus, é uma pessoa da Trindade que se revelou a nós pela sua graça para nos salvar, nos redimir e nos dar a vida eterna. Amém, amém. Ou seja, a novela da vida real passou na sua frente e você fez aquela comparação, né? É o que a novela diz ou é o que a Bíblia diz, né? Exatamente. Exatamente isso, né? Pastor Manu, tem ainda 5 minutinhos? Só para deixar um recado agora para o povo de Deus que está assistindo o programa Você e Cristo. Fique à vontade, o microfone da Rádio Cunha FM, do programa Você e Cristo, está em suas mãos. Prega a palavra, pastor Manu Mesa Barba. Valeu, pastor Ronaldo, obrigado, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. É sempre um prazer e um privilégio participar com você aí na rádio, nesse programa tão abençoado. Já que estamos falando de Gênesis, eu queria falar que não deu tempo, e legal você me dar essa oportunidade, porque lá no programa da TV Record,
que era ao vivo e tem hora para acabar, né? Eu não tive oportunidade de falar isso, o tempo foi muito corrido e na hora de me despedir eu tive que só mandar um abraço para a igreja e tal, e já estava na hora de acabar, o diretor já estava sinalizando que tinha que acabar o programa. Mas eu fui com a intenção de acabar com essa palavra, que é o seguinte: o meu versículo preferido de Gênesis. Meu versículo preferido do livro de Gênesis está no capítulo 50, versículo 20. É uma frase que saiu da boca de José, José do Egito, José, filho de Israel, que outrora foi conhecido também como Jacó. O José diz assim para os seus irmãos: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, para que a vida de muitos fosse alcançada, fosse salva, fosse levada para o Egito em segurança. Então, o que é que o José está dizendo? Você conhece a história, né? Ele tinha 11 irmãos e os irmãos dele mais velhos trabalhavam na lavoura e ele então teve um sonho e ele sonhou que na lavoura de trigo os feixes de trigo dos irmãos ficariam caídos e o feixe dele ficaria de pé. Então os irmãos acham que ele é vaidoso, que ele é prepotente, que ele é soberbo, que ele quer ser o maior dentre os irmãos. Mas na verdade ele teve um sonho que foi dado por Deus, que era praticamente o propósito da sua vida. Então os irmãos, com raiva e com inveja, batem nele, jogam ele no poço, né? Ele é vendido como escravo para o Egito e lá vai para a casa de Potifar, sofre um assédio, não aceita o assédio porque quer honrar e obedecer a Deus, e aí então a mulher de Potifar o denuncia, ele vai preso, fica muito tempo preso, e aí ele interpreta o sonho de um dos colegas de prisão que volta para o palácio, trabalhava para Faraó, e aí o Faraó tem um sonho das vacas gordas, vacas magras, ninguém no Egito conseguia decifrar aquele sonho, então o rapaz se lembra e mandam chamar o José lá do cárcere, e ele chega diante do Faraó e interpreta aquele sonho, que as vacas gordas seriam um período de prosperidade, seguido de um período de escassez, representado no sonho pelas vacas magras. Então o Faraó estoca o alimento no tempo da prosperidade e no tempo da pobreza só o Egito tem alimento. Todos vêm ao Egito comprar comida, ele coloca a comida no preço que ele quer, então o Egito, que já era um império, vira uma grande potência e o Faraó foi extremamente bem sucedido com essa jogada e ele, em gratidão, honra o José colocando ele como governador do Egito. Um belo dia os irmãos vêm comprar comida, ele os reconhece, os irmãos não reconhecem porque ele está muito mudado, muito diferente. Então ele pede para chamar o pai, a família, etc. Traz todo mundo para morar com ele no Egito e aí ele fala essa frase: olha, vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem, para que a vida de todos vocês fosse salva e vocês viessem morar aqui comigo no Egito. Ou seja, José está nos dando uma grande lição, que é a lição do perdão. Sabe, as pessoas às vezes intentam mal contra nós, mas a gente precisa crer na palavra de Paulo aos Romanos no capítulo 8. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Portanto, se Deus tem um propósito em nossas vidas, Ele pegará o mal que nos fizeram e transformará em bem para que o propósito dele se cumpra. Então vamos perdoar a todas as pessoas, vamos abrir mão da vingança, de retribuir o mal com o mal e vamos viver para cumprir o propósito de Deus através também do perdão. Então é uma mensagem muito linda, é o meu versículo preferido no livro de Gênesis, que traz essa ideia de que nós não podemos segurar as pessoas, porque não perdoar é tomar o veneno achando que a outra pessoa vai morrer. Então a gente não precisa ficar com essa mágoa, com essa amargura enraizada no nosso coração. Perdoar é liberar o outro, é liberar a nós mesmos para vivermos o propósito que Deus tem para nós. Que Deus abençoe a todos e que sejamos mais perdoadores para a glória de Deus. Amém, amém. Muito obrigado, pastor Manu Mesa Barba, por essa palavra tão bonita, tão enxuta, né? Tão resumida, mas tão profunda aos nossos corações. Pastor Manu Mesa Barba
Igreja Batista Guaranhuns. Muito obrigado por sua participação mais uma vez, né? Aqui no programa Você e Cristo da Rádio Cunha FM. Até sempre, pastor. Suas palavras finais e boa tarde, querido. Muito obrigado, meu irmão, muito obrigado. É sempre muito precioso estar com você, conversar com você e participar desse programa aí que abençoa tanta gente. Obrigado pela sua vida e pela sua instrumentalidade aí. Valeu, pastorzão. Um abraço, até a próxima oportunidade permitida. Valeu, Ronaldo. Obrigado, até mais. Deus abençoe a todos.